João capítulo 1, versículo 1. Com Deus tudo muda. Posso ouvir, amém? E diz a Bíblia assim: no princípio era o Verbo. E o Verbo, a palavra, estava com Deus. E o Verbo, essa palavra, era o próprio Deus. E Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Versículo 3, leia comigo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ou seja, todas as coisas foram feitas pelo Verbo, pela palavra. E quando eu lia este versículo hoje, eu pensava, nossa, a importância que é a palavra, a importância que é a Bíblia, que muitas vezes nós carregamos de casa à igreja, de igreja à casa. Todas as coisas foram feitas pela palavra até o 6º dia, até o dia em que o Senhor soprou do seu Espírito sobre o homem e deu vida ao homem. Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Mas nós, muitas vezes, abdicamos dessa palavra para nos agarrarmos a uma outra palavra qualquer. E não entendemos porque é que as coisas não acontecem na nossa vida. Se Deus criou tudo através daquilo que Ele falava, eu hoje deveria ter o entendimento de que tudo na minha vida poderá ser criado através da palavra que Ele continua a falar. Mas eu não sei quem é que aqui já andou, quem é que tem carta e carro e já andou com o carro na reserva. Põe lá a mão no ar. Carro na reserva. E naquela reservinha mesmo, que aquilo só o vapor do Espírito é que faz o carro andar. Quem é que já andou? Não estou sozinho. E quem é que já deixou o carro acabar-se o combustível? O Rocha? Oh Rocha, vem cá comigo. Tinha que ser o Rocha. Mas já há mais. O irmão Rocha já deixou o carro ir abaixo por falta de combustível. E Rocha, diga uma coisa. Melhor combustível, homem. Isso. Ó mulher, isto tem combustível para ir ao Porto e vir. Ó, melhor combustível. Chegamos ao pico da Serra, da Estrela. 500 metros. Isso. Acabou. Acabou. Lá vem o Rocha. As mulheres às vezes têm o toque do Espírito Santo para nos avisar. A gente é que não dá ouvidos. Não é? É ou não é, senhoras? Senhoras são uma alegria. E Rocha, diga-me uma coisa. Quando acabou a gasolina, o que é que você queria que acontecesse? Eu queria ter logo ali outro carro para ir buscar gasolina. Mas pronto. E outro carro. Deixa estar aqui. Há aqui alguém que gosta de escolher o tipo de gasolina que põe? Há pessoas que só põem numa marca X ou na marca Y. Há aqui alguém que faz isso? A pastora Aldina. Venha cá também, a pastora Aldina. Não. Irmã, a Bíblia diz que temos que estar juntos, não é? No choro e na alegria. Eu já chorei, agora vou-me alegrar. Então, a pastora Aldina, qual é a marca que põe? Mas qual é a marca? Não escolhe, não tem nenhum posto específico. Não, eu quero alguém que tenha um posto específico. Vem cá, irmão. Isso. Como é que chama? Eu esqueço. Francisco. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pelo Francisco. Qual é a marca que põe, Francisco? Olha, eu ponho BP. BP. Veja bem. O Francisco põe BP. E o Rocha, não deixa estar aqui. E o Rocha não põe nada. Deixa o carro ir abaixo. O Rocha, no dia que o carro foi abaixo, o que é que ele queria? Um outro carro para arranjar. Já deixou o carro ir abaixo? Sem combustível. E naquele momento, qual era a importância? Era a BP ou era um posto qualquer? Entenda isto. Não é... ouve isto é muito poderoso para a tua vida. É porque às vezes nós andamos na reserva da palavra de Deus. E à semelhança deste meu irmão Francisco,
Ele gosta do melhor para o carro dele, de uma BP. Não sei se é melhor, mas para ele ele quer uma BP. Ele vai à BP de propósito porque é o melhor para o carro dele. Ele procura o melhor. Mas no dia que lhe falta, ele é como a rocha. O que vier à frente é peixe, morre. Sim ou não? É ou não é, Francisco? Nós também acontece isso. É quando andamos na reserva, uma palavra qualquer serve para nós. E nunca deveria ser assim. Quando nós andamos cheios do Espírito e a gente sente o nosso depósito a vazar, a gente vai querer pôr a BP do Senhor. Entende? A gente vai querer continuamente pôr o melhor que é para o nosso carro, o melhor que é para a nossa vida. Então, amados, à semelhança deste meu irmão que opta por uma gasolina, um combustível específico para a viatura dele, nós devíamos optar por um combustível específico para a nossa vida. E se nós sentimos que ela está a ir abaixo, não troque uma promessa por uma palavra qualquer. Ouve, medita, lê, grava no teu coração. Para quê? Porque mesmo que esteja lá embaixo, voltas a encher o depósito e nunca aconteça como a rocha, ficou ao meio do caminho. Posso ouvir a mãe? Faz sentido? Pode sentar, obrigado. Então, há muita gente que para por causa dessa palavra qualquer. Há muita gente que para porque, em vez de estar carregado com a palavra de Deus, está carregado com uma crítica, está carregado com algo depreciativo, algo que te mandou abaixo, de dizerem que tu não és capaz, que tu não tens valor, que tu não vais conseguir. E por isso que nós não temos, se não estamos carregados com a palavra de Deus, a tendência para nós é parar. Só que eu, quando estava a meditar nessa palavra, eu me lembrei que Noé, antes de construir uma arca, ele recebeu o quê? Uma palavra. Moisés, antes de levantar o cajado e ferir as águas, ele recebeu o quê? Uma palavra. E em todos os exemplos bíblicos, Deus dá uma palavra para a minha vida, para a tua vida, para a vida daqueles heróis da fé, e que depende de nós praticar essa palavra, agarrarmos essa palavra, gravar no nosso coração e pormos em prática. Às vezes aceitamos mais rapidamente uma crítica do que uma promessa divina para a tua vida. A crítica é exterior. A crítica, alguém chega ao pé de ti e diz: tu não prestas, olha, tu não fazes bem, olha, tu não serves. E a gente deixa aquilo entrar no nosso coração de forma rápida, que chega ao ponto de nos levar até um estado depressivo. E isto acontece porque o nosso carro muitas vezes está na reserva ou sem combustível divino. Mas quando nós temos conhecimento da palavra, nós não nos deixamos abater, independentemente daquilo que possam dizer a nosso respeito, porque nós estamos cheios daquilo que nos vivifica. João capítulo 6, versículo 63, não estou em erro. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Sim ou não? Agora olha o que diz assim: as palavras que eu vos digo, era Jesus que estava a falar, as palavras que eu vos digo são o quê? Leia comigo, são Espírito e vida. A palavra que te dá vida é a palavra de Deus. A palavra que te vai sustentar no dia mau é a palavra de Deus. A palavra que te vai sustentar na hora da angústia é a palavra de Deus. Bicho, estamos a falar de mal, estamos a falar da hora da angústia, isso é falar negativo. Não, não. A Bíblia diz que o dia mau vem. Mas nesse dia mau, se eu tiver carregado a minha viatura com a palavra divina, eu vou prevalecer. Eu vou vencer.
eu não vou parar, eu não vou desistir do sonho que Deus sonhou para a minha vida, por causa de que alguém lançou uma palavra negativa, uma palavra de crítica ou uma palavra de condenação à minha vida. Eu não vou desistir do sonho que Deus sonhou a meu respeito, porque o meu carro espiritual há de estar sempre carregado com esta palavra. Amém, igreja? Muitas vezes abdicamos desta verdade para nos agarrarmos a coisas que as pessoas nos dizem. Quantas vezes eu já vi uma pessoa chega contente e uma simples palavra parece que desmoronou tudo. Parece que já não há alegria, já não há gozo. Eu quero te dizer isto, meu irmão, esta noite, se isso te acontece, é porque a tua viatura espiritual, o teu carro espiritual, não está atestado com a palavra que dá vida. O diabo, o mundo, os discípulos, o povo de Deus criticou Jesus, mas ele não desistiu nem de ti nem de mim, porque ele era a palavra. Uma promessa muda tudo. Salmo 119, versículo 50. Diz assim: isto é a minha consolação na minha aflição. Quem é que aqui já passou por aflições? Todos nós. Olha, a minha consolação na minha aflição é o quê? Porque a tua palavra, a palavra de Deus, o que é que faz? Vivifica. Então, amado, eu pergunto, como é que nós podemos caminhar em Cristo se não nos carregarmos com essa palavra que nos vivifica? Como? E carregar com a palavra que vivifica não é no entendimento, mas é no espírito. É sabendo que a promessa, ela pode tardar, mas não falhará. Eu posso estar na aflição, mas Ele não me vai abandonar. Eu posso estar na hora da angústia, mas essa palavra vai me vivificar. E, amados, eu vou-lhes dizer, sou-lhe franco, há horas difíceis da nossa vida. Há horas difíceis, o diabo às vezes traz coisas à nossa vida para nós desistirmos, para nós cairmos, para nós voltarmos as costas. E a única coisa que nos dá força para continuar é essa palavra que nos vivifica. O negócio está mal, a palavra vivifica. O relacionamento está mal, a palavra vivifica. O corpo está mal, a palavra vivifica. Os filhos estão nos caminhos errados, a palavra vivifica. Mas, amado, não abandones a única coisa que pode vivificar a tua vida, a palavra do Senhor, a sua promessa. Eu gosto muito de falar daquele milagre quando Pedro, os discípulos estavam lá no barco e Jesus se aproximou e eles pensavam que era até um fantasma. E Jesus disse: olha, tem calma, sossega, sou eu. É porque quando Jesus faz algo que a gente não espera, a gente pensa que é, isso se calhar não é Deus. Não, às vezes Deus tem a sua maneira de fazer as coisas esquisitas. Por isso é que eu sou um bocado esquisito também. Não tem problema. Mas sabe uma coisa, amado? Pedro disse-lhe uma coisa incrível: se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus respondeu, muito espiritual: vem. Ele deu-lhe uma palavra e eu creio que antes do pé de Pedro tocar naquela água, a palavra tocou na sua vida. E porque ele disse vem, Pedro saiu do barco para experienciar algo que eu acho que nenhum de nós aqui ainda conseguiu fazer. Eu já tentei emagrecer para ver se passo sobre as águas, mas não consigo. Uma palavra fez Pedro sair de um barco e viver algo que nunca ninguém conseguiu viver. Uma única palavra. Essa palavra de Deus tem a capacidade de preparar o caminho sobrenatural para a nossa vida. Às vezes, Cátia, só precisamos dar um passo de fé.
É difícil. Às vezes a gente olha à nossa volta, é complicado. Mas esse passo de fé vai nos levar para um patamar que nós vamos poder experienciar coisas que até aqui nunca o fizemos. Igreja não é vir aqui, cantar uns corinhos, bater palminhas, adeus, a paz do Senhor. Não. Igreja é viver coisas novas a cada dia, porque a palavra se renova a cada dia, e a cada dia na nossa vida, a nossa vida vai se renovando, e aquilo que hoje estava errado, amanhã estará bom. Porquê? Porque ela está nas mãos do mais forte, ela está nas mãos do Deus que vivifica, através da sua palavra. Não depende do diabo, não depende do mundo, depende da tua determinação em te propores, agarrares o que está aqui e gravares no teu coração. Eu não vou julgar quem é que abre a Bíblia em casa ou não. Isso é um problema que é entre ti e Deus. Mas deixa-me eu te perguntar uma coisa. Se eu não comer todos os dias, eu vou conseguir viver? Vou, durante um tempo. Mas depois vou começar a ficar enfermo. E depois de enfermo, acaba por morrer. Há muito cristão que vive assim, de pequenas migalhas, domingueiras, em que espera que um homem de Deus chegue aqui e dê uma palavra para rodar no teu coração essa chave e abrir a porta. Esse é um cristianismo raso e supérfluo. O cristianismo de profundidade que o Senhor diz que busca verdadeiros adoradores é cada dia eu me alimentar com as suas promessas para que eu possa continuar a vencer de fé em fé, de graça em graça, de vitória em vitória. Porquê? Porque o dia mau vem. E a igreja não se tem preparado para o dia mau, e quando o dia mau vem, abana tudo e parece que Deus deixou de existir, parece que Cristo voltou para a cruz e ficou lá crucificado. Não, Ele não ficou crucificado, Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou para mim e para a tua justificação, nossa redenção. Cristianismo é mais do que o domingo na igreja. Salmo 119, versículo 116. Eu gosto muito do Salmo 119. É comprido. Engraçado que supostamente foi David que o escreveu, mas não se sabe se foi David, se foi Daniel, se foi Esdras. Deduz que tenha sido David. Mas eu gosto deste Salmo 119. Quem o escreveu com muita intencionalidade para a nossa vida nos dias de hoje. Diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra. Leia comigo: sustenta-me. Olha a oração deste homem. Sustenta-me conforme a tua palavra. Para quê? Para que viva. E não me deixes envergonhado na minha esperança. Sabe porquê, amado? Porque quando nós estamos sustentados por essa palavra, amado, nós podemos esperar o tempo que for necessário. Sabemos que a promessa se irá cumprir na nossa vida. Viva pela promessa, viva pela palavra de Deus e não pela palavra dos noticiários. É curioso que agora falamos muito do Afeganistão. Mas agora porque eles estão numa aflição horrenda, desumana. A minha pergunta é: o que eu poderia ter feito antes para não chegar até isto? Às vezes estamos preocupados com o outro lado que se passa no mundo e deveríamos estar, mas a minha pergunta é: o que é que tu já fizeste para que a tua vida possa subir outro patamar, outro nível? É que se a palavra te vivifica, há solução para a tua vida, há solução para a tua família, há solução para o teu emprego, há solução para a tua empresa, há solução para a tua saúde, há solução para a morte.
Porque nós temos uma promessa, a vida eterna. Então que nós possamos tomar consciência. O que é que nós já fizemos para a nossa vida subir esse patamar, subir esse nível? Ou estamos à espera que alguém chegue aqui, que nos ponha a mão na cabeça, eu vou fazer uma oração e hoje vais sair daqui curado. Sim, é possível, mas isso é um milagre. E a proposta de Deus não é o milagre, a proposta de Deus é transformação a cada dia. É nós mudarmos o nosso coração, mudarmos o nosso pensamento, mudarmos as nossas atitudes, para que em tudo Cristo seja glorificado na nossa vida. E aí sim, Cristo em nós é a esperança da glória, e o mundo verá a glória na igreja. Amém. O que adianta ter acesso ao pão da vida se não tiver fome? O que adianta nós dizermos Jesus é o pão da vida se nós não geramos fome naqueles que estão lá fora? Porquê? Porque a nossa vida é rasa em Cristo. Qualquer coisa nos faz parar, qualquer coisa nos faz desistir, qualquer coisa nos faz jogar a toalha ao chão e dizermos que não somos capazes, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Se eu perguntasse aqui quem é que já teve vontade de desistir, se calhar todos levantam os dois braços. Sabe qual é a diferença entre a nossa vida e a vida dos heróis da fé que está a Bíblia, está aqui falado? É que eles não desistiram, perseveraram até ao fim. Por isso venceram e deixaram-nos um legado que perdura até os dias de hoje. Há mais de Deus para ser vivido. Há novo de Deus para ser vivido. Há renovo para a nossa vida. É tempo de vivermos com mais intencionalidade, mais intensidade, de forma mais apaixonada por Jesus. Amado, o inimigo das nossas almas irá durar até à volta de Cristo. Portanto, desengane-se se você acha que não vai ser maltratado, desengane-se se você não acha que vai ser desiludido, desengane-se se você acha que não vai mais ter problemas. Amado, há de haver esses problemas continuamente, mas há de haver sempre Cristo em nossos corações, para que o nosso carro não pare no pico da montanha como ali o do Rocha, e ele tenha que vir montanha abaixo, de bidãozito na mão, à espera de um posto qualquer, ou à espera de uma palavra qualquer para mudar uma vida. Queria-te deixar alguns versículos. Não precisam de abrir, mas só para tu saberes o que Deus diz a teu respeito. As promessas de Deus nunca falham. Josué capítulo 23, versículo 14 diz: todas as promessas que o vosso Deus fez a vosso favor, nenhuma sem exceção deixou-se de cumprir. E tudo o que foi prometido se realizou a vosso favor, e nenhuma palavra do Eterno falhou. Deus promete vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Diga comigo: eu tenho acesso à vida eterna. Ponha a mão no seu coração, diga: eu tenho acesso à vida eterna. Okay? Deus prometeu um coração novo, um novo coração, um coração em que nós pudéssemos ser transformados por Ele. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e a vossa carne, e vos darei um coração de carne. Um coração novo, relacionamento. Há esperança para os nossos relacionamentos. Já agora, eu estou de parabéns, eu e a minha mulher hoje fazemos anos de casado. Eu sou muito abençoado pela mulher que tenho. E fica a saber que ela está muito mais bonita agora do que quando casou. Porque entretanto eu fui cuidando, fui tratando. É verdade. Obrigada, minha querida. Muito obrigada pelo carinho. É verdade. Olha, até me distraí, mulher. A promessa de Deus inclui o Espírito Santo.
Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei, contra estas coisas não há ninguém que consiga dobrar, porque o Espírito do Senhor é sobre nós. Promessa sobre saúde. Jeremias capítulo 30, versículo 17 diz: eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas. Quem é que pode dizer amém? Agarre-se a essa promessa. A Bíblia diz para a minha vida, para a tua vida, meu irmão, se padeces de uma enfermidade, o poder de Deus é real na tua vida, dentro de ti. A Bíblia, a promessa, a palavra que o Senhor te deixou é: eu farei cicatrizar o teu ferimento e irei curar as tuas feridas. A Bíblia promete sabedoria e orientação. Se algum de vós, Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, peça a Deus, porque Ele irá conceder de forma liberal e não vai nos jogar nunca em cara. Orientação e sabedoria. A promessa de Deus, há a promessa de Deus para as crianças, para a família, para o casamento. Isaías capítulo 49, versículo 25 diz: lutarei com os que pelejam contra ti, e quanto aos teus filhos, eu, Deus, os salvarei. Amados, você já viu quanto isto é tremendo? Eu tenho o privilégio de ter o meu filho na igreja, mas se tu ainda não tens, durante algum tempo ele não esteve. Eu e minha esposa levámos 6 anos a orar para que ele tivesse determinação de vir à igreja. 6 anos. E não desistimos, não. 6 anos confessávamos a palavra, ele irá se apaixonar por Jesus. E amado, hoje ele chega mais cedo do que eu. Ele está sempre desejoso de estar na casa de Deus. Ele foi para o IFC sozinho. Ele não está aqui, posso elogiar à vontade. Cá à frente ele não posso lhe dizer isto, não é? Mas sabe porquê? Foram 6 anos a confessarmos a palavra. Porque a Bíblia diz: eu os salvarei. Então eu agarrei-me a essa promessa. Eu dizia: Senhor, tu dizes que salvas o meu filho. Tu dizes que o libertas, que o salvas. Traz ele para o teu reino. Sabe porquê? Porque às vezes a gente quer fazer na nossa força. Queremos obrigar os nossos filhos a irem connosco. Mas de tanto queremos, às vezes estragamos. Fazemos errado. Há promessa de Deus. Agarra-te a ela. O Senhor diz que salvará os teus filhos. Agarra-te a essa promessa. Enche o depósito com a palavra. Bispo, eu pensava que nós íamos orar agora. Não, antes de orar, o que é que me adianta ir para a guerra se tivermos coxos, cegos, surdos e mudos? Vamos para a guerra sim, mas fortalecidos em quê? Na palavra. Na palavra. A promessa de Deus para uma vida de paz. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amado, veja quanto isto é importante. Uma mente sã em Cristo é um corpo, é uma vida de paz. E às vezes a nossa mente vagueia em tudo, menos na palavra. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para nós. 5.000 no Velho Testamento, 3.000 no Novo Testamento. Temos para todos os gostos. Para o Velho Testamento quem gosta, para o Novo Testamento quem gosta. Há para todos os gostos. São mais de 8.000 promessas. Eu só estou a falar algumas que tenho no meu coração, para nós entendermos que é tempo de enchermos o nosso carro, a nossa vida com combustível divino, para que nós não estejamos sujeitos a uma palavra qualquer. Porque o mundo vai ter sempre uma palavra para dar à nossa vida. Vai sempre para dizer qualquer coisa para nos derrotar, para nos fazer parar. Mas o nosso Deus, Ele quer que a gente avance, que a gente continue, que a gente siga mais à frente. Ele preparou um caminho excelente para nós. Sabe uma coisa, amado? Quando nós nascemos, Deus preparou um caminho excelente para nós. Só que nós tomamos decisões erradas ao longo da vida que nos afastam do propósito que Deus preparou para nós. Da mesma maneira, quando o nosso filho nasce, a gente vai dizer: eu gostava que ele seja médico, eu gostava que ele fosse isto e fosse aquilo. Mas muitas vezes eles tomam opções de vida contrárias à nossa vontade. Mas a gente não os deixa de amar. Sim ou não?
Com Deus é a mesma coisa. Apesar de muitas vezes tomarmos decisões erradas, Ele não nos deixa de amar. Deus nos promete ajudar a superar a tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele irá prover o livramento à nossa vida. Há pessoas que se deixam, bispo, mas isto é tão difícil. Amado, Ele nos dá livramento. Deus nos dá a promessa de libertação e proteção. Salmo 91, capítulo 4 ao versículo 6 diz: Ele te cobrirá sobre as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e burquel. Não terás medo do terror de noite, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que é só ao meio-dia, amado. Nós temos vivido mortandade, a humanidade tem vivido uma mortandade que como nunca se viu. O bispo não tem medo do Covid. Eu estou sujeito a ele como qualquer pessoa do mundo, mas sei que ainda que eu passe no vale da sombra da morte, o Senhor vai comigo. E então, se eu entrar, eu vou sair também. Porquê? Porque eu agarrei uma promessa há muito tempo atrás. Eu não morrerei enquanto não se cumprir a promessa do Senhor na minha vida. Há propósito de Deus para a minha e para a tua vida. E enquanto Ele não se cumprir, amado, nós vamos permanecer aqui, firmes e fiéis. Podemos abanar muito, mas iremos permanecer. Às vezes esses abanões que vêm à nossa vida é só para ver a profundidade das nossas raízes. Há promessa de Deus sobre o medo. Há pessoas que vivem constantemente com medo. Salmo 34, versículo 4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. É tão simples. Busquei o Senhor, Kátia, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Às vezes a gente só o busca já no fim, quando já não há mais nada a fazer. Mas a Bíblia diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. E não só me respondeu, como também me livrou dos meus temores, dos meus medos. Se tens medo que não vai dar certo, busca o Senhor. Se tens medo do que é que vai acontecer com os teus filhos, busca o Senhor. Se tens medo do que é que vai acontecer com o teu casamento, busca o Senhor. Se tens medo do que é que vai acontecer com a tua saúde, busca o Senhor. Mas em tudo, não deixes de buscar aquele que é fonte de vida. E há uma promessa que muito me alegra. É que Ele nos prometeu que voltaria. Ele tinha já prometido que viria e muitos não quiseram saber, mas Ele veio. E Ele prometeu que vai voltar. Muitos podem não querer saber, mas Ele voltará. João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, até os mortos, irão presenciar este momento. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição de vida, e os que fizeram mal também vão ouvir e também vão ressuscitar, mas para a condenação. Há promessa de Deus para a nossa vida. Billy Graham costumava dizer: olha, fiquem tranquilos, eu já li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Esta é a confiança com que eu vivo hoje. Os tempos são difíceis, são. Às vezes o mar se levanta, e como? Às vezes as lágrimas são mais altas que as palavras, mas é ainda assim, eu não quero sair da sua presença. Eu não quero sair da presença daquele que me vivifica. E a promessa de Deus para o fim do sofrimento e da dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, último capítulo da Bíblia. Ele
lhes enxugará os olhos de toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Oh glória! Há promessa de Deus para a nossa vida e nós vamos herdar isto, amém? A velha ordem está encerrada. O novo nós iremos abraçar, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu costumo ler muito na Nova Tradução Internacional, que às vezes eu estudo por essa Bíblia e às vezes vou retirando os meus apontamentos dessa Bíblia, por isso a tradução pode ser ligeiramente diferente, mas é igual. Amado, vou mesmo terminar a nossa reunião, mas quer que tu saias daqui convicto disto. Não firmes a tua vida numa palavra qualquer. Falei aqui algumas promessas de Deus para a tua vida. A palavra que vivifica é esta. Não é aquilo que o mundo diz a teu respeito, não é aquilo que as pessoas lá fora dizem a teu respeito, não é aquilo que a sociedade fala a teu respeito, ou que os noticiários falam a teu respeito. Há muito mais de Deus. Porque eu creio que por cada palavra que nos dizem de mal, há muitas mais de Deus que nos fazem bem. Todos os dias nascem com o mesmo potencial de serem e de se tornarem incríveis. Eu acho que todos os dias têm o potencial de serem incríveis. As nossas decisões fazem desses dias serem bons ou menos bons. Mas são as nossas decisões. Sucesso começa quando nós nos levantamos e vamos logo a testar o carro. Sucesso começa antes de iniciarmos a viagem até ao pico da serra, a ouvir a esposa e ver se tem combustível para lá chegar e voltar. Rocha, já sabes, a próxima vez, meu mano, vais ter que ouvir a tua mulher. Sucesso começa saber que vou subir a montanha, que a estrada é íngreme, o caminho é estreito, mas este é o combustível que me fará passar esse caminho. E no final eu vou para um lugar onde não vai haver nem dor, nem sofrimento, nem pranto, nem ranger de dentes, porque eu não estarei debaixo de uma velha ordem, mas sim de uma nova, em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Quantos foram abençoados esta noite? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, amado. Queria convidar-te a estares aqui este domingo. Não percas. Eu vou pregar domingo algo que Deus pôs no meu coração no dia que o apóstolo falou aqui de amor. Não sei se lembra, há 2 semanas atrás, ou 3 semanas, e o apóstolo tinha-me dito, olha, dia 22 vou a Castelo Branco. Naquele dia, quando ele acabou, eu disse, olha, você falou de amor, eu vou falar de algo que também tem a ver com isso, mas que vai certamente girar uma chave no teu coração. E às vezes uma porta fecha-se e a gente só fica a olhar para a porta e esquece todas as outras que estão escancaradas à nossa frente. E essa chave muitas vezes é só para abrir as outras portas, escancarar essas portas e a gente poder continuar a nossa vida em paz. Como é normal, nós escolhemos uma oferta nas nossas reuniões. Se alguém precisar de oração no fim, pode vir ter comigo, com a minha esposa, nós vamos cá estar, com o pastor Nuno também vai aqui estar para orar, a pastora Paula, para nós podermos orar pelos nossos irmãos, a presbítera Celeste também cá está, para nós podermos orar se alguém precisar de oração. E como eu estava a falar de promessas, Deus também tem uma promessa para a nossa vida financeira, para a nossa prosperidade. Eu procuro sempre mergulhar na palavra e perceber algo novo em cada dia. Miguel, põe Salmo 34, por favor. Só para ver a tradução que está. Salmo 34, capítulo 9. Diz assim: temei ao Senhor, vós, os seus santos,
Pois nada, leia comigo, nada falta a quem? Olha quanto isto é tremendo. É muito poderoso. Pega isto para a tua vida. Nada falta aos que temem a Deus. Às vezes andamos tão preocupados com tanta coisa. A promessa de Deus para a nossa vida. Nada falta aos que temem a Deus. Eu só tenho que ter uma consciência no meu coração. É se realmente eu temo a Deus. E temer a Deus não é viver com medo, mas é viver na obediência da sua palavra. Temer não tem nada a ver com medo. Temer a Deus não tem a ver com medo, mas tem a ver com obediência à sua palavra. Os que temem a Deus, a eles nada lhes falta. Versículo 10. Penso que fala também de algo parecido. Os filhos dos leões necessitam e sofrem. Mas leia comigo. Mas aqueles que buscam o Senhor. Quem é que busca aqui o Senhor? Então isto é para nós. É ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Então vamos ler todos. Mas aqueles que somos nós, diga que somos nós, que buscamos o Senhor, bem nenhum, diga bem alto, bem nenhum. O que é que acontece? Oh glória! Eu fico entusiasmado com essa promessa de Deus. Os filhos dos leões, os leões são poderosos, mas nada podem fazer na hora da necessidade. Porque diz lá, eles sofrem e passam fome. Então o facto de eu ser forte, de eu ter força, de eu ter muito dinheiro, de eu ser muito, muito bem visto na sociedade, não me inibe de um momento de aflição, porque eu já vi muitas fortunas cair a pique. Esses estão sujeitos a terem fome e a sofrerem. Mas nós que buscamos o Senhor, bem nenhum nos faltará. Sabe porquê? Porque Ele é fonte de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, amado, trazer à casa de Deus deixa de ser uma obrigação. Passa a ser um ato de generosidade, em gratidão, porque a nós nada nos tem faltado. Se calhar gostaríamos de pensar que faltar ao ter é um carro, um castelo, é um Ferrari. Amado, não nos falta nada. É ter com que nos cobrir, ter com que nos sustentar e, acima de tudo, poder ter uma vida digna nesta sociedade. Posso ouvir um amém? Entenda isto. Busca o Senhor e nada faltará. Amém, igreja?